Olá, galerinha, tudo bem? Sou Juliana Bailão, professora de língua portuguesa aqui do Colégio TEL e do TEL Online, e vim auxiliar você na prova de 2018 da UniRV. Olha só, prova com texto longo e várias questões sobre o texto. Um detalhe importante, são questões de serem julgadas, então era para julgar o item. Tem que ter um cuidado especial com essa prova, certo? Primeira coisa, nós temos normalmente técnicas de ler primeiro o enunciado para depois ler o texto, né? O que acontece? Vamos fazer o seguinte, nesse tipo de prova de julgar o item, que é muito longa, texto muito longo, o que você vai fazer primeiro? Vai ler o texto. Você vai ler o texto inteiro e depois nós vamos começar a fazer a prova. Bacana? Então tá. Contando com a história que você já leu o texto, eu não vou ler com você agora, mas nós vamos localizar as informações depois que você leu a primeira vez o texto. Bacana? Então vamos lá? Leu o texto, então agora vamos para os itens. Primeiro item, letra A. O tema central do texto é o apreço da autora pela escrita por ser o caráter comunicativo, que tem o poder de aproximar o leitor e o escritor num processo de interação profunda. Espera só um pouquinho, vamos começar a trabalhar isso aqui. O que a alternativa fala? Do tema central, certo? Tema central a gente acha onde, mais ou menos? Na introdução e na conclusão, não é isso? Pois é, mas o texto da Colasanti, conforme você leu, percebeu que ela começou com a narrativa, então é um texto longo, narrativo. Então, no momento, ela mexe também com a dissertaçãozinha, né? Ela disserta sobre a questão da escrita, mas ela narra uma história. Então, onde é que ela fala do tema do texto? Vamos lá, a gente vai dar uma lida nos primeiros parágrafos, porque é ali que vai entrar o tema, certinho? E ele fala o seguinte, o tema é o apreço da autora pela escrita, certo? Por seu caráter comunicativo. Então, vamos entender o que a alternativa disse. Diz que o tema do texto seria a autora gostar da escrita, exatamente porque tem um caráter comunicativo. E ainda, que tem o poder de aproximar o leitor e o escritor num processo de interação profunda. Olha o que acontece, você não vai fazer uma leitura do seu texto e falar assim, eu lembro que ela disse isso. Nunca. Numa questão de julgar os itens, você tem que voltar na alternativa, voltar no texto e comparar, ver se é exatamente aquilo que está dizendo. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o texto? Seguinte, então. A mão escreve. A meu lado, no auditório de uma conferência, ela fazia anotações. E olhando de esguelha, cobicei fundamente o traço firme, escuro sem ser preto, macio sem ser felpudo, que a lapiseira traçava no papel. Que lapiseira é essa que você está usando? Perguntei baixinho para não perturbar o conferencista. Ela disse o nome, exultei, a mesma que eu já tinha. Grafite, perguntei ainda. B2, respondeu ela e acrescentou, 05. Tinha que ser. Deus estava em um dos seus momentos mais felizes quando inventou o B2, que na espessura 05 alcança a perfeição em escrita a lápis. Quem ainda escreve à mão sabe, é um pleno prazer. Espera aí um pouquinho, galera. Até aí você já percebeu. Sobre o que ela está querendo mostrar o texto. Sobre o quê? Qual que é o tema? O tema dela é sobre o apreço realmente da leitura. Então vamos voltar na alternativa. Realmente ela está falando do apreço da autora pela escrita. Até aqui tá ok. Nossa, ela ficou assim, Deus estava inspirado quando fez essa lapiseira para escrever à mão. Lembra disso? Então, fala sobre isso. Mas por seu caráter comunicativo. Não, falou que é uma questão de prazer. Mas vamos ler mais um pedacinho para ter certeza disso? Volta então lá no texto. Estou começando já no segundo parágrafo, hein? Quem ainda escreve à mão sabe, é um pleno prazer. Uma forma de desenho, a mais eloquente e funcional. Como em um computador, pode-se regular, apertar um tantinho mais as letras para não passar no fim da linha, ou abrir o espaço para completá-la harmoniosamente. E se for a lápis, permite apagar, acrescentando ao prazer da escrita a mágica da borracha, traço transformado em mínimas minhocas, que a gente sopra recuperando o espaço limpo. Veja mais um detalhe, ele fala assim, acrescentando ao prazer da escrita. Tá vendo? Eu quero que você perceba que ela fala muito do prazer da escrita. Então, o texto fala, a mão escreve e traz prazer. É esse o tema. Então, com certeza, essa alternativa está falsa. Bacana? Porque não é o tema do texto, certo? Bacana. Vamos lá para a letra B? A letra B fala o seguinte, a autora intercala
passagens narrativas com trechos de caráter dissertativo. Peraí, em que momento que a gente fala de narração? No momento que ela conta a história. Narrar significa contar. O que é dissertar? Dissertar quer dizer falar sobre. E realmente tem um momento que ela começa a parar a narrativa da história e começa a falar sobre a questão da escrita. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá no texto, então. Olha só. Tá assim, ó. Quando ela começa aqui, ó, até o parágrafo terceiro, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, até aqui, ó. Até aqui, deixa eu marcar com a caneta. Olha só, até aqui, galera, a gente tem uma questão narrativa. Vamos ler a narração? A meu lado no auditório, estou desde o início lá, vamos comigo? A meu lado no auditório de uma conferência, ela fazia anotações. E olhando de esguelha, cobicei fundamente o traço firme, escuro, sem ser preto, macio, sem ser felpudo, que a lapiseira traçava no papel. Que lapiseira é essa que você está usando? Perguntei baixinho, para não perturbar o conferencista. Ela disse o nome, exultei, é a mesma que eu tinha. Que grafite? Perguntei ainda. B2, respondeu ela, e acrescentou 05. Tinha que ser. Deus estava em um dos seus momentos mais felizes quando inventou o B2, que na espessura 05 alcança a perfeição escrita a lápis. Quem ainda escreve à mão sabe, é um pleno prazer. Uma forma de desenho mais eloquente e funcional, como em um computador, pode-se regular, apertar um tantinho mais as letras para não passar do fim da linha, ou abrir os espaços para completá-la harmoniosamente. E se for a lápis, permite apagar, acrescentando ao prazer da escrita a mágica da borracha, traço transformado em mínimas minhocas que a gente sopra, recuperando o espaço limpo. Em uma recente e desastrada viagem de avião, cheia de atrasos e voos cancelados, fiquei retida por 4 horas em um aeroporto intermediário. Não estava só. Outra vítima sofria com o mesmo castigo. O jeito era sentar em um bar, tomar café e conversar. Assim fiquei sabendo que minha companheira de infortúnio era grafóloga. Vinha justamente de uma viagem profissional, oficinas de grafologia, supervisão, e aprendi que para um grafólogo, a maior fonte de trabalho está no judiciário e que análises de manuscritos podem mudar o curso de um processo. Receio tê-la bombardeado de perguntas, mas a visão da caligrafia, quase como uma segunda impressão digital, era por demais fascinante. Acabamos combinando que lhe mandaria uma carta manuscrita e ela faria uma análise. Agora, parou aí, você percebeu que ela fez uma narrativa? Contou então 2 partes de história, uma que ela estava na conferência e a outra que ela encontrou a grafóloga. O que eu quero que você perceba? Esse foi um ato de narrar, contar algo, contar uma história. Depois desse parágrafo, ela já começa a falar sobre a questão da escrita. Então, vamos dar uma olhada para você ver como que agora virou um texto dissertativo? Presta atenção. Mas essa impressão digital única e preciosa está sendo paulatinamente jogada fora. Na mesma medida em que teclados de todo tipo vão tomando o lugar do papel e se aprimora a nossa rapidez de digitadores, deixamos para trás a escrita cursiva. Vivesse hoje o estudante Anselmo do conto de Hoffmann, O Vaso de Ouro, que tanto se orgulhava dos seus lápis, das suas impecáveis penas de corvo a serem mergulhadas no nanquim, dos seus trabalhos caligráficos, teria que pedir esmola em porta de igreja para sobreviver. Não raro, pessoas me dizem que já não escrevem à mão. Pior, que não sabem mais fazê-lo, que a escrita sai troncha, lenta, a mão enferrujou. E ao dizerem isso, invariavelmente olham para a mão como se a culpa fosse dela, ou como se a estranhassem. Em meus tempos de estudante, quando a Faculdade de Belas Artes ainda era no centro, aí agora você parou. Presta bem atenção no detalhe. Até aqui, galera, a gente tem então um caráter dissertativo. Você viu que ela falou sobre a grafia, a questão cursiva, então a importância de escrever, como era importante isso? Bacana. Até aí foi, de novo, foi uma questão dissertativa. E aí, passando desse parágrafo, ela volta para a narração. Então, olha só, vamos ver se é a narração mesmo? Em meus tempos de estudante, quando a Faculdade de Belas Artes ainda era o centro, havia ali perto uma loja onde se consertavam canetas. Velhas e novas, de todo tipo, acumulavam-se na vitrina estreita, e infinitas vezes parei desejosa para olhar. Muito antes disso, quando a menina em colégio de freiras comprava canetas Starbuck, de ponta cada vez mais fina, que lixava para obter uma letra minúscula, talvez no intuito inconsciente de cegar a professora. A escrita jogava da fora leva consigo parte das
lembranças da escrita. Mas nem tudo está perdido. Escrevendo no caderninho para vencer a espera em um consultório, vi o olhar de esguelha da moça ao meu lado e logo ela se inclinou para me perguntar: que lapiseira é essa? Perceberam que realmente ela faz essa brincadeira de dissertação com narração? Então vamos voltar na nossa questão. A autora intercala passagens narrativas com trechos de caráter dissertativo. Verdadeiríssimo. Bacana? Vocês viram que a prova da UniRV, ela exige que você leia bem o texto? E são textos grandes, então ela exige tempo de vocês. Então vamos lá. Letra C, nossa alternativa. Vamos julgar agora esse item. Colaçante demonstra intenso prazer derivado do traçado da escrita cursiva, que ela associa a um tipo de desenho. Pera lá. Você fala assim, Juliana, eu tenho que ler e eu lembro disso no texto. Não, você não vai fazer assim, ó, lembro, não confia na sua cabeça. Volta no texto e reveja se aquela alternativa está ali mesmo, tudo bem? O que acontece? Ela demonstra intenso prazer que vem na escrita cursiva. Olha o que ele fala. E associa a um tipo de desenho. Vamos achar isso lá no texto? Vamos lá então. Tá aqui agora, ó. Ela fala assim, acho que lá no parágrafo 3º, ó. Aqui mesmo, ó. Quem ainda escreve à mão sabe que é um pleno prazer. Tá vendo? Intenso prazer. Uma forma de desenho a mais eloquente. Percebe que ela falou isso mesmo e está escrito no texto. Então, vamos voltar na alternativa e ver se é isso mesmo. Olha só, aqui. Intenso prazer, tá vendo? Pleno prazer. Derivado do traçado da escrita cursiva. Então, quem escreve à mão sabe isso. E que ela associa um tipo de desenho. E ela falou lá, é um desenho. Então, essa alternativa também está verdadeira. Bacana? Então, tá. E aí, letra D, vamos julgar esse item também. O pronome ela, no primeiro período do texto, remete a um ser nunca explicitamente identificado no texto, mas que pode ser deduzido pelo leitor a partir do contexto criado pela autora. Galera, uma coisa bacana é falar dos pronomes na prova da UniRV. Ela usa as informações do pronome, gosta dessa matéria, gosta desse conteúdo, principalmente pronome pessoal e pronome relativo. Dá uma revisada nesse conteúdo, certo? Nesse caso, lá no primeiro período do texto, ele fala ela. Normalmente, a gente usa o pronome reto quando já fez uma referência. Então, a gente usa para substituir um termo. Nesse caso, ele está afirmando que ele não citou. Já começou com o pronome, mas pelo contexto, daria para saber quem que seria ela. Então, vamos lá, galera, vamos ver no texto. Ele falou no primeiro período, esse aqui, ó, primeiro período do texto. Olha só. Aí ele fala assim, ó, ela fazia anotações. A meu lado, no auditório de uma conferência, ela fazia anotações. Vocês viram que ele não fez referência nenhuma? Mas será que o contexto explica quem é ela? Vamos dar uma olhada. E olhando de esguelha, cobicei fundamente o traço firme, escuro sem ser preto, macio sem ser felpudo, que a lapiseira traçava no papel. Que lapiseira é essa que você está usando? Perguntei baixinho para não perturbar o conferencista. Ela disse, ela de novo, tá vendo? Ela disse o nome, exultei. Então, peraí, ela seria uma outra pessoa que estaria assistindo a conferência. Dá para perceber isso? Que uma pessoa está sentada ao lado dela? Então, olha só, ao lado da autora, né, do emissor do texto. O que eu quero que você perceba? Pelo contexto, dá para saber que é um outro ouvinte, um outro espectador. Mas pelo contexto, porque ele não faz referência nenhuma. Então, vamos voltar na alternativa. E a alternativa fala o seguinte, olha, o pronome ela remete a um ser nunca explicitamente identificado no texto. Nunca foi. Mas pode ser deduzido, ou seja, você pode concluir quem seja, a partir do contexto criado pela autora. Pode sim. Dá para perceber que era uma pessoa que estava assistindo à conferência. Entendeu? Bacana? Então temos aqui a alternativa. Só o seguinte, galera, quando a gente lê cada alternativa e julga, você tem que tomar um cuidado que cada expressão, cada palavra pode fazer diferença, certinho? Vamos para a próxima questão, então?